Problemas na visão podem ser uma das sequelas da forma grave da Covid-19. Um estudo feito pela Escola Paulista de Medicina, com 104 pacientes graves, constatou que 25% deles apresentaram alguma alteração de visão após se recuperar da Covid-19. Para esclarecer mais sobre essa sequela, convidamos o infectologista Alex Galeno. Muito boa noite, Alex. Seja bem-vindo aqui ao Panorama Noite. Obrigado por ter aceito o convite em participar. Olha só, a gente abordou já ligeiramente que sim, podem acontecer danos na visão, né? Na Covid-19, né? Quem foi acometido aí pelas formas mais graves. Mas eu queria saber se essa consequência ela já começa a se apresentar naquele período viral, digamos assim, né? Quando a pessoa está com sintomas, está bem ativa, assim, com a carga viral bem ativa no vírus, pelo menos aqueles 15 dias. Essa possibilidade já começa a aparecer durante esse período ou é uma atenção que as pessoas precisam ter depois da recuperação? Primeiramente, boa noite. Queria agradecer novamente o convite de todos aí por participar. Então, o Covid ainda, de certa forma, para a gente ainda é um mistério. A gente está aprendendo a lidar cada dia que passa e vendo as consequências oftalmológicas que ele promove. Nessa primeira fase, a fase viral que você comentou, a maior presença que nós temos são de conjuntivites virais. Então, as conjuntivites virais, elas estão presentes num dos sintomas iniciais. E pode vir com toda a sintomatologia de visão embaçada, de sensação de areia. Mas os casos mais graves, em relação à parte oftalmológica, a gente está começando a ver naqueles pacientes que ficaram por mais tempos entubados ou que precisaram de sedação por períodos mais intensos, que começam a ter as consequências de toda a hospitalização, de toda a medicação que é feita naqueles pacientes que estão em estágio mais grave. Alex, ontem nós entrevistamos aqui um cirurgião vascular e ele falou que tem sido muito comum problemas vasculares pelo corpo em pessoas com Covid, né? Exatamente. E com relação ao olho, a gente sabe que o olho também é uma área bastante vascularizada. Existe esse problema de vascularização também na vista dos pacientes com Covid? Já tem esse histórico? Então, assim, uma das que já deve ter sido comentadas em oportunidades anteriores, e já é sabido por nós, os fenômenos tromboembólicos que o Covid promove. E no olho, como você bem comentou, não é diferente. Então, a gente tem fenômenos oclusivos, tromboses, oclusões vasculares também nos olhos, e principalmente na área da retina, que é uma das principais responsáveis por uma baixa de visão mais grave nos pacientes que são submetidos à COVID de uma forma mais grave. Então, ela pode cursar, sim, com as tromboses, as oclusões vasculares, tanto venosas como arteriais, e causar cegueiras de grande repercussão, até com pouca recuperação. Alex, além dessa situação, né, de tromboses oculares, digamos assim, quais são as outras consequências na região ocular que a Covid pode trazer? Você falou da cegueira agora. A gente entende que acontece alguma intercorrência que pode ocasionar uma cegueira temporária ou mais extensa. Eu queria saber quais são essas coisas, né, que podem acontecer com quem teve Covid na região ocular. E em caso de cegueira, pode acontecer de ser uma cegueira permanente ou, como você acabou de citar, não totalmente reversível, não é isso? Isso, então, assim, o que é que a gente tem percebido? A gente tem percebido que os pacientes que passam mais tempo internado ou que precisam ser entubados, fazer medicações de uma forma sedativas mais intensas, eles tendem a ter quase todos alterações corneanas. Então, aqueles olhos que são mal ocluídos durante o período que a pessoa está sedada, eles tendem a ter abrasões na córnea, que é essa parte mais superficial. Então, é fundamental que durante esse período da UTI seja feita uma lubrificação ocular com colírios específicos para evitar
esse ressecamento da córnea, que a pessoa está, muitas das vezes, desacordada e não tem como ficar piscando o olho. E algumas vezes o olho não fica totalmente ocluído. Então, a principal consequência da COVID, dentro dessa gravidade mais forte, são as alterações da córnea. Mas também os fenômenos tromboembólicos, como a gente comentou, podem causar as tromboses e cegueiras nessa parte da retina. Fora toda a repercussão que pode acontecer por conta das medicações que são muito intensas e o paciente fica em posições, muitas das vezes, que podem causar alterações também oftalmológicas, aumento da pressão do olho, ou até uma má perfusão do nervo óptico. Isso sim pode cursar com uma sequela de cegueira mais grave. Alex, então, é uma doença nova. A gente está há um ano tentando conhecer e entender, né, de que forma essa doença vai acometendo as pessoas. E então, só nos resta continuar estudando, continuar observando esses resultados para tentar combater. Fica, então, um aviso, né, de pedir mais orientação, de procurar o especialista, né, um oftalmologista, no caso aí, inclusive de quem tem essas síndromes respiratórias agudas graves. Então, muito obrigada pela sua participação, pelo alerta e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e lembrar que o olho também é fonte de transmissão. Tá? Então, as gotículas, do mesmo jeito que podem entrar pela orofaringe, pode vir pelo olho, e a gente precisa, em alguns profissionais que são mais expostos, a óculos de proteção para evitar a contaminação. Obrigada, boa noite. Boa noite.